Salve, salve nação! Vamos embora com mais um vídeo aqui, né, sobre o nosso Flamengo. Mauro César Pereira traz informações importantes de como anda a negociação entre Flamengo, Bragantino e Léo Ortiz, né, sobre a situação de Matias Vinha, que pertence à Roma e está no Sassuolo, sobre a situação de também Juninho Capixaba e ainda sobre a situação do Evander, que joga lá na Liga Norte-Americana, e é um desejo do Flamengo após a saída de Everton Ribeiro, né? Então, vamos embora com as últimas notícias. E ainda ele comentou um ponto muito importante aqui, né, sobre o futuro do Gabigol no Flamengo, né? Lembrando que o Gabigol entra no seu último ano de contrato com o Flamengo e a situação ainda segue indefinida, né? Ele tocou em um ponto aqui muito importante que vale a pena a reflexão, né? Mas antes disso, né, vai deixando seu like aí, seu like ajuda demais. Crédito ao canal da Jovem Pan, link na descrição como crédito. E vambora com mais um vídeo na série. Mauro César, sobre essa questão, em quem o Flamengo deveria concentrar suas forças e tentar a contratação? Juninho Capixaba, Matias Vinha ou até mesmo um outro nome no mercado? O scout do Flamengo podia trabalhar com outra possibilidade aí. Mercado sul-americano, tantos bons jogadores, né, que às vezes a gente vê primeiro na Europa ou depois numa seleção aqui, né? Em quem o Flamengo deveria concentrar as suas energias nesse exato momento? O Léo Ortiz, o que está acontecendo é que o jogador teria uma promessa do Bragantino de viabilizar a sua saída e o jogador quer ir para o Flamengo. O Bragantino alega que não era bem isso, que os valores mais ou menos ali que o Flamengo oferece, algo próximo, seria para uma venda para o exterior e está pedindo muito mais dinheiro que o Flamengo ofereceu. Então, uma distância grande aí. A estratégia do Flamengo, pelo que eu apurei, vai ser esperar. Deixar que o empresário, o jogador pressione o Bragantino até chegar perto de um acordo. O Flamengo não vai priorizar outro zagueiro, vai aguardar. Por quê? A temporada começa agora, eu até não discordo muito disso não, acho que o ideal é você ter todo mundo no primeiro dia de trabalho, mas para jogar o Campeonato Carioca agora no começo do ano, entre você contratar na correria e você esperar mais algumas semanas e trazer alguém em fevereiro, final de janeiro, perto do Carnaval, não vejo o menor problema, porque você ainda vai ter muito tempo para o cara chegar, se incorporar, treinar, entrar em forma, conhecer os colegas, até chegar na reta final do Campeonato Carioca e depois na parte importante da temporada, é tempo suficiente. Não vejo isso como um problema, não. E são negociações difíceis, né? Então até entendo que o tempo pode ser usado, porque você vai esticar a corda numa negociação, né? Um puxa daqui, um puxa dali, uma hora. É o caso lá do Vinha. É claro que a Roma vai ficar especulando ao máximo, ela tem tempo para isso, para tentar tirar mais do Flamengo ou de algum outro clube que se interesse. Mas pode chegar um momento que a Roma tenha que falar, cara, eu preciso vender pela grana que eu tenho, porque eu tenho que comprar jogador. Eu preciso vender esse cara que está emprestado para poder atender alguma demanda lá do Mourinho para reforçar jogadores com jogadores contratados. Ele está emprestado para o Sassuolo, ou seja, o cara está fora dos planos do clube que detém os seus direitos. Mas o Capixaba, pelo que o valor que está sendo pedido, acho que não vai haver nenhuma chance de negociação. Então, acho que a tendência é o Flamengo esperar o Léo Ortiz ao máximo e buscar outros jogadores para lateral. Aliás, algum nome vai pintar, eu não tenho nome, mas eu sei que estão de olho em mais nomes para a lateral esquerda. E eu acho que em algum momento vai vazar algum nome. Alguém vai conseguir apurar, eu não tenho esses nomes, repito, mas a informação que eu tenho é que eles já têm plano B de jogadores aqui do Brasil e de fora do Brasil, que atuam no exterior para tentar preencher essa lacuna, porque só tem o Ayrton Lucas, né? Só tem um lateral esquerdo no elenco. Porque o Vinha está caro demais, acho que não vão chegar no valor que a Roma quer, e o Capixaba também. O Léo Ortiz, que é o jogador que, assim, dos três, me parece bem claro que é o mais desejado pelo Flamengo. Então eles vão esperar, vão ver se consegue se aproximar de um acordo. Até os colegas do GE trouxeram informação que o Mateuzinho interessaria ao Bragantino, ofereceram uma boa proposta, um salário melhor, e o Mateuzinho não quis ir para lá. Porque o Mateuzinho, ele se inspira no Rodinei. O Rodinei é a inspiração do Mateuzinho. E eu observei realmente que ele se inspira no Rodinei. No Fla-Flu, a falha que ele cometeu foi típica do Rodinei. E no Atlético Mineiro 3-0, daquele sacode que o Galo deu no Flamengo Maracanã, a falha dele no primeiro gol, nem o Rodinei cometeria. Então ele consegue ser pior que o Rodinei defensivamente. Mas o defensivamente é um horror. Como o Rodinei é péssimo defensivamente. Mas o Rodinei no ataque ainda consegue ser produtivo. E na última temporada foi muito bem. Do meio para frente funcionou sempre muito bem. Você quer ver um jogo, Flamengo e Corinthians 1-0, gol do Bruno Henrique, que ele cruzou a bola no último lance do jogo. Ali ele estava jogando de ponta direita, o Rodinei. Ele entrou para jogar de ponta direita.
E deu certo, cruzou aquela bola, momento com o Renato Gaúcho ele jogava dentro. Exatamente, foi com o Renato. Ele, ali do meio para frente, ele vai. Na defesa é um horror, um negócio pavoroso. O Mateuzinho. Defesa e no ataque, é isso que eu acho que o Mateuzinho no ataque, ele às vezes dá certo, mas não tanto quanto o Rodinei é melhor. E na defesa é tão ruim ou pior que o Rodinei. E o Bragantino queria o Mateuzinho, mas o Flamengo, o que acontece? Ninguém quer sair. Os caras relutam para sair. Porque tá jogando ali, tá no Rio de Janeiro. Claro que o Vampeta fala, ganha bem, ganha em dia, tá tudo bem, vou ficando aqui. Rapaz, do mundo da bola, todo mundo fala que se acomoda. Jogar no Rio, ganhando em dia, é melhor que Madrid, professor. Melhor que Madrid. Você teve lá no CT do Madrid, 100 anos do Real Madrid. Mas jogar no Rio de Janeiro, recebendo quase o Grobrai lá, Globo, tudo, Maracanã. Jogador do Flamengo. Lá, jogador do Flamengo. Sucesso, né? Aí Não dá a possibilidade de o Flamengo fez uma proposta pelo Danilo da Juventus? Desconheço. Ele tem contrato em vigor, né? Até a meio da temporada. Está titular, né? Falaram que... Eu acho que isso aí é só para o meio do ano. O que pode acontecer no meio do ano eles tentarem trazer alguém, né? Eu acho que isso é bem provável que aconteça, né? Trazer da Europa algum jogador para a lateral direita. Acho até que por isso, aí é mais uma dedução minha, eles abrem mão de um dos três, no caso poderia ser o Mateuzinho agora, fica com o Wesley Varela, leva até o meio do ano assim e tenta trazer alguém no meio do ano, como foi com o Felipe Luiz mesmo e o Rafinha em 2019, né? O Flamengo só trouxe os dois no meio do ano quando terminaram seus contratos com o Bayern e com o Atlético de Madrid. É possível, mas agora não há a menor chance. Porque assim, eu vi falando que o Tite tinha interesse no Danilo e no Alexandre. Só que eu vi agora, os dois são titulares do... Joga linha de três lá na Juventus. Os três brasileiros, né? Com o Bremer. Os três. Para conseguir a renovação com o Flamengo. Então, assim, essa é a situação envolvendo o Gabigol, o Corinthians, pode acontecer futuramente, mas no momento não. Tem outro erro do Marcos Braz. O Marcos Braz, cerca de 15 meses antes do contrato do Gabigol se encerrar, lá para outubro do ano passado, deixou tudo acertado, praticamente acertado, para renovar o contrato do Gabigol, nas bases mais ou menos que foram reveladas pela imprensa há poucos dias, né? Mais 4, um ano, que é esse ano que estamos agora, mais 4, com aumento de salário, com luvas, com tudo que teria direito. A notícia pegou mal, a torcida reagiu mal pela fase dele. Por que você vai dar um aumento, um contrato novo tão longo, até 32 anos, para um jogador que está em má fase? Que história é essa? Por que esse tempo todo de contrato? E dentro da diretoria repercutiu muito mal. Parou no Landim. Não sei se o Landim já tinha autorizado ou não o Marcos Braz a fazer esse acordo. Possivelmente até ter dado sinal verde. Mas travou nele. Ele sentiu, opa, parou. Agora, os representantes do jogador, quando vão negociar, claro, eles não estão errados. Eles vão chegar e falar, não, vocês acertaram com a gente isso aqui. Agora eu quero isso aqui, 4 anos nessas condições. E vai ficar esse impasse. Se o Corinthians volta amanhã, querendo oferecer ao Gabigol um contrato maravilhoso, claro que ele vai especular em cima disso. O Corinthians ou qualquer outro clube. Ou seja, o Flamengo se meteu também numa situação ruim nessa negociação, porque vai ficar o dito pelo não dito. O Flamengo fala, não foi bem isso que eu prometi. E os representantes do atleta falam, não, vocês prometeram sim. Essa situação agora é uma outra pataquada do departamento de futebol encabeçado pelo Marcos Braz. Não tinha nada que negociar um negócio desse. Tão cedo. 15 meses antes, né? Qual o sentido? Qual a lógica? Não, mas ele pode assinar um pré-contrato. Então tá bom, faz o contrato de 1 ano, 2 anos, em bases mais razoáveis. Se o Gabigol estivesse jogando em 2023 o fino da bola, fazendo gols decisivos, ganhando títulos, acho que ninguém ia nem reclamar. Não, renova com ele, vambora. O cara tá, né? É ídolo. Mas não, foi o contrário. Ele até arranhou um pouco a sua idolatria no ano passado. Não só em campo, como nas suas aparições em entrevistas. O que ele fez naquela entrevista no Podpah, inverte os papéis. O jogador do Flamengo, dando uma entrevista, flertando com outro clube, com sua torcida, que foi a torcida do Corinthians. Sendo entrevistado pelo Igão, que estava com a camisa do Corinthians, que é corintiano ali, puxando o assunto, e ele jogando charme. Pô, não, porque seria lá, negócio de favela, é muito legal. Usou uma outra palavra, né, um palavrão. Pô, peraí, cara. Peraí. Não tem cabimento, cara. Se ele fosse um atleta livre, um jogador que estivesse indo para o Corinthians, legal, bacana. Se jogasse, legal, bacana. Se jogasse no futebol internacional e estivesse aqui de férias, poderia até ser. Mas não, são clubes. Pega um jogador do Corinthians, imagina o Cássio dando uma entrevista e falando, jogar no Flamengo seria, né? Nossa, aquela torcida do Maracanã, quando eu vou lá, eu fico realmente impressionado. O corintiano ia gostar. Não, legal, o Cássio elogiando a torcida do Flamengo. A banana. Os caras ficam furiosos, lógico. O torcedor não gostou. Então, quando o Gabigol faz isso, ele arranha a sua idolatria. Eu acho que é pouco inteligente. Porque ele não conquista os corintianos com isso, só os bobos que se iludem com isso. Porque está jogando só um charminho, né? E ele fica mal com a torcida que o trata tão bem. E que esse ano que passou até teve alguns momentos de crise. Por conta dessas atuações. Que agora está fazendo treinamento físico, bota na rede social. Não basta. A questão é técnica também.
melhorar a finalização, chutar com o pé direito, aprender a cabecear, aumentar o repertório dele como jogador de futebol. Está bem fisicamente, tecnicamente, mal não vai resolver rigorosamente nada. Então, mais uma pataquada capitaneada pelo Marcos Braz. Porque fez um acordo e eu acho que aí o agente do Gabigol não está errado, não. O cara vai falar o quê? Se você botou isso aqui para mim, eu agora quero que você cumpra. Então, como é que vai ser? É muito possível, provável, não sei, mas é possível que haja um grande impasse na renovação do contrato do jogador. E aí, eu não duvido nada que o Corinthians chegue lá e fale, não, eu pago isso tudo. Porque é mais ou menos que nem o Rames Rodrigues, né? O São Paulo contratou o Rames Rodrigues assim. Não, vem aqui, luvas é no ano que vem. Ano que vem chegou. Daqui a pouquinho tem que pagar. Retorno técnico que ele não deu até agora. Tomara que ele jogue bem e tal, mas não aconteceu. Porque o dirigente de futebol é dessa maneira. Depois vê como é que fica. Amaldo, quando a parceria Landim e Algordão, quando o Algordão vai conversar com o staff do Gabigol, vamos combinar aqui que seja 3 anos, 2 milhões por mês, mais uma luva. O Algordão, ele leva pro Landim e o Landim aprova, né? Esse é o ciclo normal. O ciclo normal é esse, a minha dúvida... Você acha que ele chegou e falou, não, tá feito. Depois leva e falou, fechei assim. A minha dúvida é se antes de apresentar, de concordar, né, com isso, ele submeteu a aprovação do presidente ou se ele por conta, não, o presidente vai topar e tal, eu não sei, só não sei. Eu sei que parou no presidente, foi ali que parou, isso aí é certo. Quando bateu nele, e acho que não foi só porque ele achou muito ou coisa parecida, foi também pela repercussão, porque muita gente já foi no ouvido e falou, peraí, que negócio é esse? Por que vai dar mais 4 anos de contrato com aumento de salário? O jogador em má fase, gente, o Gabigol hoje, a realidade, a pessoa já esqueceu, ele é reserva. Ele é reserva no Flamengo. Ele não é nem titular. Ele não é um reserva assim. Ele é reserva. Ele é banco. Ele era com o Sampaoli e continuou com o Tite. Ele é banco. E eu não sei nem como é que ele vai entrar nesse time. Ele vai ter que capinar sentado, como diria o Apolinho, para conseguir arrumar um espaço nesse time. Pela característica, pela formação do time do Tite, pelos jogador que já chegou, enfim. Se for 4-3-3, ele vai ter Pulga, De La Cruz, Arrascaeta, os 2 pontas, que pode ser Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro. Onde que ele vai entrar? Ele vai ter que fazer algum outro papel, talvez jogar de ponta direita. Como é que vai ser? Vai barrar o Pedro? Será? O Tite levou o Pedro para a Copa, não levou ele. Eu estava pensando nesse time, será que Pulgar, Gerson e Arrascaeta, ou De La Cruz pelo lado direito, Cebolinha pelo esquerdo, pode ser isso? Pode ser também. E o Pedro... Pode ser, ou Gerson na ponta direita. Então, mas de uma forma ou de outra, é ruim, é difícil de entrar aí para o Gabriel se encaixar. Ele vai ter que estar voando e vai ter que se adequar ali ao que o Tite vai querer. E quando a gente usa a seleção brasileira como referência, o que acontece? O Gabigol não disputava a posição com o Pedro. Ele disputava a posição com outros jogadores de lado, né, na visão do Tite, né? Que ele levou vários jogadores para jogar do lado do campo. E o Pedro era o homem de margem de área. Mas o Tite levou o Pedro. Ou seja, claramente ele gosta do Pedro. O Gabigol, mesmo quando o Gabigol estava fazendo gol de final de Libertadores, ganhando tudo, artilheiro do Brasil em 2019, ele não era chamado. Era chamado eventualmente. Então, me parece que pelo retrospecto, que não é que o Tite não gosta do Gabriel. O estilo, a maneira de jogar do Gabriel não me parece, pelo histórico, ser aquela que ele mais gosta para o time dele. Então, para o Gabriel jogar, eu imagino que ele vai ter que estar muito bem para criar aquela situação que o Tite vai ficar, eu tenho que encaixar esse cara no time. Treinando pra caramba, entrando, metendo gol, jogando muito bem. E aí não é uma questão só física, é técnica também. Tecnicamente ele teve um declínio muito grande no ano passado. Então, ele tem um desafio. Ele hoje é um reserva. Com reserva, você não pode negociar em bases de jogador em alta. Não está em alta. Foi reserva na final do Carioca com o Vitor Pereira, em vários jogos com o Sampaoli na reta final da passagem dele, contra o Botafogo mesmo, que foi uma das mais importantes vitórias do Flamengo no ano só de fiascos, lá no Newton Santos, no Engenhão. Ele ficou atrás do gol aquecendo e não entrou. O jogo que o Bruno Henrique decidiu. Que foi a primeira derrota. Também ficou fora. Na final da Copa do Brasil, ele é escalado de saída no Maracanã. Foi um desastre. Aí já aqui no Morumbi ele fica no banco. Quando entra a primeira bola, ele cai. Ele vai dominar, cai. Então, muito mal. Então, assim, ele hoje é um reserva. E aí parou no Landim. Agora, a pataquada está formada. A questão é que, assim, agora vem o Campeonato Carioca. Aí pega lá um Volta Redonda, um Madureira, um Boa Vista, mete uns gols, aí os caras vão lá e renovam o contrato dele. Eu acho que essa é uma possibilidade grande. Os dirigentes com medinho de perder o jogador, aí renova, dá tudo que o Gabriel quer, ou quase tudo, porque fez gols em 3, 4 times pequenos, um golzinho num clássico ali, sabe? E vai lá e renova. Eu acho que a avaliação tem que ser técnica. O contrato, 4 anos, é um absurdo, faz por 1 ano, por 2 anos, com meta, o que for. E o clube não pode ficar se curvando a isso. Se o Gabriel foi embora, vai embora, pô. Se tiver que ir pro Corinthians, vai pro Corinthians, vai pra onde ele quiser. Agora, ele tem que dar retorno, ele já se pagou, na minha visão. O que ele custou, o que ele já devolveu
né? Não só em premiações de títulos que ele ajudou muito a conquistar, mas também retorno de imagem para o clube. É um jogador que tem muito carisma, a criançada gosta dele e tal, e compra camisa e vê e tal. Então acho que foi um investimento bem feito, bom para todo mundo. Ele ficou feliz, o Flamengo também, a torcida. Mas chega um momento que, assim, que você não pode viver do passado, você tem que viver do presente e projetar um futuro. Se você não consegue jogar futebol... Muitos torcedores do Flamengo falam assim, o Gabigol vai virar o novo Luan. Você vê isso muito na rede social. É um receio que muita gente tem, porque acha que ele pode se acomodar. Eu acho um exagero comparar com o Luan, que teve um declínio absurdo na sua carreira. Acabou de ser liberado pelo Grêmio, né? O Grêmio está preocupado com o homem, agora o homem já está sem emprego. Né? Quando saiu do Corinthians, era esse discurso, né? Não, estamos preocupados com o homem. Vamos recuperar o jogador. Recuperar o jogador. O jogador ficou lá, jogou 5 partidas ali, entrou em 5 partidas, me parece, alguns minutos, e agora já não está mais empregado. Mas, enfim, eu acho um exagero. Mas a preocupação com o risco dele não voltar a jogar no seu melhor futebol, eu acho que ela é pertinente. Pela queda acentuada, pelas declarações que ele não demonstra autocrítica. Você pode ver, ele nunca fala, realmente, eu fui mal, preciso melhorar. Nunca diz isso, que eu acho até uma certa imaturidade, porque é tão óbvio, né? A questão da vida artística, que o atrai claramente. Então, você vê que é um cara que tem outras distrações. Enfim, isso aí até me lembra um pouco lá, o especial, lá, a série do Beckham, né? Quando o Alex Ferguson abre mão dele, ele vai para o Real Madrid. É justamente no momento que o lado... Então é isso aí, né? O Mauro César ele trouxe algumas informações sobre Léo Ortiz e Juninho Capixaba, né? Sobre essas contratações, principalmente do Léo Ortiz, né? Que o Flamengo estava muito bem encaminhado, mas depois o Bragantino começou a subir a pedida e chegaria no valor de 10 milhões de euros, né? Que é a nova pedida do Red Bull Bragantino, 12, quer dizer, entre 10 e 12 milhões, né? Então a nova pedida do Bragantino para poder liberar o Léo Ortiz está na casa entre 10 a 12 milhões de euros, né? Ou aproximadamente 65 milhões de reais. E o Juninho Capixaba... né, ali na faixa de 6 milhões e meio de euros, né? Então é aquilo. Isso conforme o Globo Esporte noticiou. É aquilo. Somando tudo, o Flamengo teria que gastar mais de 100 milhões. Uma coisa que o Flamengo não vai pagar, obviamente, né? E como o próprio o Vene Casagrande, ele falou no seu programa, onde ele fica no SBT, ele falou que o plano A do Flamengo é o Vina, Matias Vina, que pertence a Roma e está no Sassuolo. E o plano B é o Capixaba, né? Mas as duas situações estão meio complicadas, né? O Flamengo negocia principalmente porque o Flamengo é um clube que tem dinheiro e quando os clubes vão negociar com o Flamengo, vão pedir um valor alto, né, pelos jogadores. E acaba, querendo ou não, dificultando essa negociação para o Flamengo. Então aquilo, situações complicadas que o Flamengo tem pela frente. Eu acho que o Flamengo não tem pressa para poder contratar, é melhor esperar e contratar aos poucos, entendeu? Porque o Flamengo, nesse primeiro semestre, se eu não me engano, só joga o Campeonato Carioca. Primeiro trimestre, né? Só joga o Campeonato Carioca, então o Flamengo não tem tempo ainda até se reforçar o elenco. É sempre bom logo ter logo na representação de reforço, é sempre bom. Mas o Flamengo não precisa ter pressa. O Flamengo só joga o Carioca, então tem tempo ainda para poder reforçar. Ainda tem a situação do Gabigol, que só contrato vence no final do ano. Tem questão de reforço, tem a situação do Evandro, que o Flamengo quer contratar, que é um substituto, entre aspas, para o Everton Ribeiro. Tem a lateral esquerda que o Flamengo precisa contratar, ou o Vina, ou o Júnior Capixaba. Se não acontecer, o Flamengo vai ter que partir para um plano C. Então, essa primeira semana de janeiro é uma primeira semana que muitas coisas vão ainda ficar se enrolando, questão de negociação, mas eu acho que com o tempo aí, nesse primeiro trimestre de ano, acho que muitas coisas vão se acertar e o Flamengo vai conseguir contratar assim, né? E o Flamengo precisa de zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo, meio campista já contratou, que é o De La Cruz. E goleiro, creio que não. Acho que o goleiro, o Flamengo não vai focar em goleiro, né? Já tem o Rossi e o Matheus Cunha e possivelmente o goleiro de base aí, né? Mas eu acho que nesses 4 pontos que eu falei, acho que já tá de bom tamanho para o Flamengo visando temporada 2024, né? Mas é isso aí, deixa seu like aí. Vale a pena pagar 10 a 12 milhões de euros para tirar o Léo Ortiz? Acho que não. É um bom zagueiro, um ótimo zagueiro, mas não vale isso tudo, né? O Flamengo
há um tempo atrás, ou algumas semanas atrás, estava negociando por 6 milhões, 6 milhões e meio. Agora o Bragantino aumenta para 10, 12 milhões. Aí complica.